Olá, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula 28, parte 3 da disciplina de Química para a primeira série A e B. Vamos dar continuidade ao estudo dos ácidos, lembrando que estamos no livro 2A, frente B, unidade 5, capítulo 15. Então, nós vimos pela teoria de Arrhenius que ácido é toda substância molecular que, em água, libera o cátion H+, ou H3O+. E isso a gente chama de ionização. Então, quando em água, esses ácidos, eles vão ionizar. Então, nós podemos representar a ionização total e a ionização parcial. Na ionização total, a gente representa a reação em que todos os hidrogênios eles são ionizáveis. Todos os hidrogênios do ácido, eles são retirados de uma única vez. Então, por isso que a gente fala de ionização total. Todos os hidrogênios retirados de uma única vez. Então, se a gente for representar de uma forma simplificada, tomando como exemplo a substância ácida H2SO4, que é o ácido sulfúrico, ele tem aqui 2 hidrogênios na sua fórmula molecular. Então, se a gente for representar a ionização total simplificada, nós vamos representar H2SO4 no estado físico líquido, onde ele foi adicionado em água, e aí vai liberar 2H+, mais o ânion SO4, 2-, aquoso. Ambos, eles estão em água, aquoso. Então, esse é o formato simplificado, onde eu tenho aqui a água em cima da flechinha. Se a gente for representar a ionização total completa, a única coisa de diferente que vai acontecer é que eu vou colocar aqui mais 2 águas, 2 mols de água. Por que 2? Porque eu vou precisar de 2, porque aqui eu tenho 2 hidrogênios, que vão se juntar, cada um deles vai se juntar com uma molécula de água. E aí vai formar 2H3O+, aquoso, mais SO4, 2-, aquoso. Então, essa é a forma da ionização total completa. Ou seja, a gente representa ou o H3O+, ou o H+, mas o mais correto é essa formação do H3O+, que realmente é o que forma. Então, se a gente for representar a ionização parcial, o que significa isso? Nós vamos representar cada um dos hidrogênios sendo ionizados por etapas. Então, a ionização parcial ela vai representar cada uma das etapas de ionização. Então, se a gente tiver aqui o H2SO4 como exemplo, como ele tem 2 hidrogênios, nós vamos representar cada uma das ionizações desses hidrogênios. Então, aqui nós vamos ter 2 etapas, porque a gente tem 2 hidrogênios na fórmula. Então, a primeira etapa vai ser a seguinte. Nós temos o H2SO4 líquido, mais a água, e vai formar, então, o H3O+, aquoso, mais HSO4 menos 1, aquoso. Por quê? Nós tínhamos H2SO4, ele perdeu apenas um hidrogênio nessa primeira etapa, então ele perde um hidrogênio, por isso que aqui ficou HSO4. Na segunda etapa, o que vai acontecer? Nós temos somente o HSO4 ali, que formou na etapa anterior, formou esse produto. Então, se a gente adicionar água, o que vai acontecer? Vai perder esse outro hidrogênio aqui. Então, vai formar o H3O+, mais SO4, 2-. E aí, nós podemos chegar à equação
total, de ionização total, fazendo o quê? Simplificando quem que está aparecendo nos reagentes e que também está nos produtos. Então, por exemplo, aqui a gente tem o HSO4 nos reagentes e o HSO4 nos produtos, nós vamos cortar ele. O que mais que a gente tem? É isso aí. Então, como vai ser a nossa equação de ionização total? Vai ser, eu tenho aqui inicialmente o H2SO4 líquido, H2SO4 líquido, mais 2 mols de água, formando então 2 mols de H3O aquoso, mais SO4, 2 menos aquoso. Então, essa aqui é a nossa equação de ionização total. E os números de hidrogênios ionizáveis, o que a gente pode ver aqui, né? Que são 2 hidrogênios que se ionizaram aqui no H2SO4. Só que na prática nem sempre acontece essa ionização total de todos os hidrogênios. Então, a gente pode classificar os ácidos de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis, em que a gente vai ter monoácido, quando ele terá um hidrogênio ionizável apenas, diácidos ele vai ter 2 hidrogênios ionizáveis, triácidos, 3 hidrogênios ionizáveis e tetrácidos, 4 hidrogênios ionizáveis. E aí existe uma regra que estabelece quantos hidrogênios eles são ionizáveis. E aí nós podemos classificar de acordo com, se forem hidrácidos, todos os hidrogênios presentes nos hidrácidos são ionizáveis. Então, se a gente tiver, por exemplo, o HCl, só tem um hidrogênio, esse hidrogênio vai ser ionizado. Nos oxiácidos, não ocorre isso. Nos oxiácidos, apenas os hidrogênios que estão ligados ao oxigênio é que serão hidrogênios ionizáveis, né? Então, como é que a gente vai saber isso? Nós vamos ter que, a partir da fórmula molecular, montar a fórmula estrutural, para a gente saber quais hidrogênios estão ligados ao oxigênio. No caso aqui, como exemplo do H2SO4, o ácido sulfúrico, nós vamos montar a fórmula eletrônica, depois a estrutural. Então, a eletrônica começa com o enxofre no meio, né, porque ele faz mais ligações. Então, ele tem 6 elétrons na última camada. Ele precisaria somente de 2 ligações, né? Mas ele é um elemento que ele vai expandir o seu octeto, formando mais ligações. Então, se a gente ligar aqui um oxigênio e aqui outro oxigênio, e esse oxigênio, consequentemente, se ligar com um hidrogênio, nós já usamos os 2 hidrogênios presentes ali, e os 2 oxigênios já fizeram as suas 2 ligações, sobraram aqui mais 2 pares de elétrons, porque ele também tem 6 elétrons na última camada, então aqui fechou. O enxofre, ele estaria ok, né? Porque ele já fez as suas 2 ligações que precisavam, mas nós temos ainda mais 2 oxigênios aqui. E agora, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma ligação coordenada, que é aquela antiga ligação dativa, em que um par de elétrons vai ser apenas do enxofre, vai ser compartilhado com os oxigênios. Então, se a gente fizer aqui, né, essa foi a fórmula eletrônica, se a gente montar aqui a fórmula estrutural, como é que ela ficaria? Ela ficaria nesse formato aqui. E aí, qual que é a regra aqui para os oxiácidos? Vão se ionizar apenas os hidrogênios que estão ligados ao oxigênio. Então, nós temos aqui esse hidrogênio ligado ao oxigênio e esse hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, significa o quê? Que ele é um diácido. Então, ele vai ter 2 hidrogênios ionizáveis. Os 2 hidrogênios irão se ionizar no caso do H2SO4. E esses hidrogênios ionizáveis, a gente consegue classificar, então, os ácidos quanto à força. Então, o que é essa classificação quanto à força? Então, a força de um ácido ela está relacionada com a sua capacidade de sofrer essa ionização. A gente determina, né, o grau de ionização
e a gente chama o grau de ionização, a gente representa por alfa. Então, a gente vai ter que determinar o grau de ionização. Então, alguns exercícios vão pedir para ser determinado, ser calculado. O grau de ionização, que vai representar então a força do ácido, nós podemos calcular através do número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas total, vezes 100%, que a moléculas total é aquela que tinha inicialmente, antes de ocorrer a ionização. Sendo então que, a partir desse cálculo do grau de ionização, nós vamos chamar de ácidos fortes aqueles que possuem um grau de ionização maior ou igual a 50%. Nós vamos chamar de ácidos moderados aqueles que possuem um grau de ionização maior ou igual a 5%, mas ele tem que ser menor do que os 50%. E nós vamos chamar de ácidos fracos aqueles que possuem um grau de ionização menor do que 5%. Como funciona esse grau de ionização? Como, por exemplo, se nós tivermos, vamos pegar um exemplo qualquer, um ácido, digamos HCl, em que de cada 100 moléculas, ela tem 92 ionizadas. Então, significa o quê? Um grau de ionização de 92%. É esse o significado. Então, para hidrácidos, né, a gente pode qualitativamente determinar, a gente sabe já isso, né, que para os hidrácidos são considerados hidrácidos fortes. Então, são considerados o HCl, o HBr e o HI. São ácidos moderados o HF, o ácido fluorídrico, né? E os demais, então, eles são classificados como ácidos fracos. Os oxiácidos, então, a regra é outra, a gente tem que calcular o X. O que é esse X? Esse X é o número de oxigênio menos o número de hidrogênios que a gente vai calcular através da sua fórmula molecular. Se nós encontrarmos um valor de X igual a 3, ele vai ser muito forte. O valor de X igual a 2, ele vai ser forte. O valor de X igual a 1 moderado, o valor de X igual a 0 fraco. Então, o que é a força do ácido, né? Quanto maior o grau de ionização, mais hidrogênios foram ionizados. Então, se a gente for ver aqui o H2SO4, nesse exemplo para os oxiácidos, né? Se a gente fizer número de oxigênio, nós vamos calcular aqui o X dele. Número de oxigênios, eu tenho aqui 4 oxigênios menos 2 hidrogênios, vai resultar no valor de 2. Esse valor de 2 significa que ele é um ácido forte. Para o ácido bórico, que é o H3BO3, se a gente for calcular o X, por exemplo, nós temos 3 oxigênios menos 3 hidrogênios, que vai dar o valor de 0, ou seja, esse valor aqui significa que o ácido bórico é um ácido fraco.